Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nosso papo é sobre a incrível evolução da segurança de dados. A gente vai ver como saímos daquele modelo de fortaleza digital para uma abordagem completamente nova que foi moldada por esse nosso mundo hiperconectado. Vamos nessa! Por muito tempo, a ideia de proteger dados era bem literal, né? Era como trancar tudo num cofre. A lógica era essa: construir muros bem altos, um fosso profundo e pronto, tá seguro. Só que o cenário virou de cabeça para baixo. Os dados hoje não ficam mais parados num lugar só. Eles estão por toda parte, numa rede global super fluida, e isso, claro, força a gente a repensar completamente o que significa proteção. Para a gente entender para onde estamos indo, primeiro a gente precisa olhar para trás e entender de onde viemos. Então vamos dar uma olhada nessa abordagem clássica de castelo e fosso, que foi a regra do jogo por décadas. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. A gente tinha um perímetro de rede bem rígido, como se fossem as muralhas de um castelo mesmo. Lá dentro ficavam os sistemas, centralizados, monolíticos, guardando os dados. A premissa era bem simples: quem está dentro de confiança, quem está fora não é. Bom, a fundação, a base da integridade dos dados nesse castelo era o modelo ACID. Era ele que garantia que cada operação no banco de dados ou acontecia por completo direitinho ou simplesmente não acontecia. Isso evitava a corrupção de dados. Mas, sabe, garantir a transação não era o suficiente. Era preciso controlar quem podia fazer essa transação. E quem podia acessar o quê? Aí entrava o RBAC. Basicamente, as permissões estavam ligadas ao cargo da pessoa. Alguém do financeiro? Acesso a dados financeiros. Simples, direto e bem eficaz para a época, mas vamos combinar, era muito estático. Mas e o que acontece quando os muros desse castelo simplesmente começam a desaparecer? Pois é, o modelo clássico entrou em crise. Agora, o que é fascinante de ver aqui é justamente essa transição. A quarta revolução industrial chegou com tudo: nuvem, internet das coisas, trabalho remoto. Isso simplesmente dissolveu o perímetro. Os dados e as pessoas agora estão em todos os lugares, o que tornou aquele modelo antigo completamente obsoleto. Essas tecnologias foram as verdadeiras forças da mudança. Com elas, aquela ideia de ter um interior confiável e um exterior perigoso perdeu totalmente o sentido. A segurança não podia mais depender de um lugar físico ou de um ponto na rede. E essa nova realidade exigiu uma filosofia de segurança radicalmente diferente. E assim, a gente entra na era da confiança zero ou Zero Trust. E isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão que os especialistas em cibersegurança tiveram que responder. Se não existem mais muros, como é que a gente protege o que está dentro? A resposta foi esse princípio, que é muito poderoso. Nunca confie, sempre verifique. Essa é a alma do Zero Trust. A premissa é tratar toda e qualquer solicitação de acesso, não importa de onde venha, como potencialmente hostil, até que se prove o contrário. Numa arquitetura Zero Trust, a identidade vira um novo perímetro. Não interessa mais se a pessoa está no escritório ou em casa, se usa um celular ou um computador. Cada conexão, cada dispositivo e cada usuário precisa ser rigorosamente verificado e autorizado, o tempo todo, continuamente. Ok, vamos avançar um pouco e ver como essa filosofia toda é colocada em prática com ferramentas bem inteligentes. Aqui está a grande virada de chave. A gente sai do RBC estático para entrar no controle de acesso baseado em atributos, o ABAC. Em vez de depender só do cargo de alguém, o ABAC analisa o contexto em tempo real. Quem é a pessoa, o que está tentando acessar, de onde, com qual dispositivo e por quê. É um sistema dinâmico muito mais esperto. E como isso funciona na prática? Primeiro, o sistema coleta vários atributos para cada pedido de acesso. Pensa em localização, horário, tipo de dispositivo, o nível de risco daquela operação, tudo isso entra num funil de análise. Depois, um motor de decisão inteligente, que é o cérebro do processo, analisa todos esses atributos e cruza com as políticas de segurança da empresa. E o mais incrível, isso acontece em milissegundos. O resultado é uma decisão instantânea e superdinâmica. O acesso é concedido ou negado. Se o contexto do usuário mudar no minuto seguinte, a permissão pode ser revogada na mesma hora. É uma segurança que se adapta, que respura. Certo. Mas e aquelas ameaças que já estão do lado de dentro? Pessoas que têm credenciais legítimas, mas que por algum motivo podem ser um risco? Essas são as mais difíceis de detectar com os modelos antigos. E é exatamente aqui que a inteligência artificial e o machine learning viram a nossa principal linha de defesa.
Eles criam um ciclo que não para nunca de avaliar riscos, analisando comportamentos para prever e neutralizar ameaças antes mesmo que elas aconteçam. E essa imagem ilustra esse ciclo de uma forma genial. A IA aprende qual é o comportamento normal de um usuário e de seus colegas. Quando ela detecta algo estranho, uma anomalia, um outlier, tipo uma consulta esquisita no banco de dados, ela pode disparar uma resposta automática. Por exemplo, exigir um segundo fator de autenticação só para aquela transação específica. Então, no final das contas, qual é a grande lição que a gente tira de toda essa evolução? A mudança fundamental é essa aqui. O foco deixou de ser proteger lugares, tipo servidores e redes, e passou a ser proteger identidades. A segurança agora segue a pessoa, o dispositivo, o sistema, não importa onde eles estejam. E isso nos deixa com uma última reflexão, que vale tanto para as empresas quanto para a nossa vida digital. Se a identidade é, de fato, o novo perímetro, a pergunta que fica no ar é: quão forte e resiliente é essa nossa nova fronteira de proteção?